Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença. Receba nosso louvor, nossa oração, nossa adoração, nossas ofertas. E te pedimos nessa hora que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Fortaleça a nossa mente, o nosso coração. Fortaleça o teu povo, Pai. Desperta-os para temer a ti e andar diante do Senhor. Dê-me graça na exposição da tua palavra, Pai. Que cada um aqui de nós, especialmente eu mesmo, possamos viver a tua palavra e aplicá-la e cuidar dela a cada dia, andar nos teus caminhos sem jamais nos afastar. Desperta-nos, Senhor. Santo Espírito de Deus, te pedimos. Eterno Pai, o Senhor envia os teus anjos agora, tirando toda resistência maligna, toda força do mal, toda ação das trevas, toda operação diabólica que queira impedir os mentes e os corações de ouvirem a tua palavra e de compreender as tuas verdades. Te pedimos, ó Deus Santo, tenha toda a liberdade, Pai, para tocar nos corações. Nos abrimos a ti nesta manhã, em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Este ano, mais uma vez, estivemos em Israel, não é? Chegamos há algumas semanas. Então, um dos lugares que a gente gosta muito de visitar é onde tem uma réplica do tabernáculo, chamado a região de Tímina. Para chegar nesse lugar, é um local assim bem deserto. O guia mostra, olha, está vendo? Por aqui encontramos as minas do rei Salomão. Imediatamente a gente fica empolgado, né? Porque quando fala de mina, a gente pensa logo em dinheiro, em ouro. Mas na verdade a região ali eram minas possivelmente de cobre. Então era onde teria escavado cobre para que pudesse fazer o bronze e depois produzir ali e edificar o templo numa época de Salomão. Então se descobriram grandes cavernas, grandes minas que teriam sido minas, mas minas de cobre. Salomão foi um grande rei, considerado como o homem mais sábio, mencionado por Jesus como o homem sábio. E ele foi uma pessoa que construiu o templo, herdou todo um reino do seu pai Davi, foi um rei maior do que Davi. Seu nome é pacificador e teve uma grande herança. O próprio Senhor falou com ele, recebeu de certa forma uma dádiva ao ter um sonho e falar com Deus e pedir a Deus sabedoria. E Deus dá a Salomão muita sabedoria, e ele se torna um dos homens mais sábios do seu tempo. Salomão viveu tempos de glória, tanto que Jesus, ao mencioná-lo, disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios, mas menciona toda essa glória de Salomão. Mas na história de Salomão, além das controvérsias sobre o seu nascimento, a sua mãe, até mesmo o seu reinado, existe um ponto que me preocupa muito. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o reino perdido de Salomão, sobre a maior riqueza e a maior mina que Salomão acabou perdendo nos últimos anos de sua vida. Esta semana tivemos um acontecimento com um cantor muito famoso, Kleber Lucas, não é? Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado essa polêmica, e esse ano está marcado por grandes polêmicas envolvendo homens de Deus, mulheres de Deus, e eu me perguntava sobre isso nessa semana, sobre esse reino perdido, as pessoas perdendo o reino. Então o Senhor colocou no meu coração, em cima dessa passagem, eu quero meditar com os irmãos, usando o exemplo de Salomão, mostrando algumas coisas que estão acontecendo nesses dias, e que fique de exemplo para nós, que o nosso coração se volte a Deus. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas,
edomitas, sidonitas, etéias, mulheres das nações de que o Senhor havia dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, o Senhor disse a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos como te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Só até aqui. Deixa aqui a palavra de Deus. Ao versículo 14 a gente tem que ler, né? Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o edomita, que era da linhagem real de Edom. Tinha que ler esse, né? O Hadad. Coincidências da Bíblia. Confesso que não tinha pensado nesse texto. Tá aí. Mas esse texto, ele nos começa a mostrar algumas coisas. Primeiro, como eu lembrei, a história de Salomão é cheia de grandes intervenções miraculosas de Deus, e Deus abençoou Salomão com riqueza, sabedoria, força, poder e glória. Salomão tinha tudo isso. Salomão edificou o famoso templo de Salomão, não que está em São Paulo, lá em Israel, o templo mais glorioso que o Senhor, que havia sido edificado, cuja glória só foi substituída pela presença de Jesus, pois a manifestação real e verdadeira, Deus se fazendo carne e habitando entre nós. Mas Salomão tinha tudo isso, considerado um homem grande e sábio, mas nesse texto mostra alguns anos da velhice de Salomão. Acontece que ele, sendo rei de Israel, e um rei muito forte, tornou-se poderoso, como o próprio nome dele chama, Salomão, que significa pacificador. Ele começou então a ter várias esposas. Isso era uma coisa muito comum naquela época, porque os reis, eles faziam pactos com outras nações através do casamento. A ideia é que o casamento deveria trazer paz, porque aquele rei não ia lutar contra alguém da sua própria família. Estou preparando um livro chamado Arte da Paz para Casais, falando um pouco sobre isso, como casamentos abrem guerras e trazem paz. O casamento deveria viver em paz. E a ideia de Salomão aqui era justamente viver em paz com as nações que estavam à sua volta. Então ele chegava lá num rei e dizia, como chegou no Egito, você tem aí a primeira referência
aí da mulher estrangeira, da filha de Faraó, logo que ele se casou com ela. A ideia de casamento aqui era chegar lá diante de Faraó, naquele tempo de Salomão, e dizer: olha, vamos fazer um pacto de não agressão. Eu não vou invadir o Egito não vai invadir minhas terras, e a gente vive em paz um com o outro. Vamos. Como vamos selar isso? Então vamos, me dar sua filha aí, eu vou casar com ela, e a gente fica tudo em paz. Nós não vamos nos agredir, porque somos todos parentes. Tudo bem? Tudo bem. E assim fez Salomão com várias nações que estavam em volta. Mas a Bíblia Sagrada havia dito, e Deus havia dito, que Salomão deveria, e toda pessoa, o povo de Deus, deveria se manter afastado deste povo que estava à sua volta. Não deveria se casar com pessoas estrangeiras. E aqui tem um ponto interessante, quando falamos na igreja de crente casar com crente, esse é um ponto que tem do livro de Gênesis a Apocalipse, é um princípio de Deus para que a pessoa possa andar e viver uma vida fiel. O princípio de Deus era que eles se mantessem afastados de uma influência que poderia corromper o seu coração. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele disse: tem nada a ver. O importante é viver em paz. Vamos viver em paz com todo mundo. E assim foi tendo vários casamentos com o objetivo de selar um pacto, selar um acordo. Mas à medida que o tempo foi passando, a Bíblia se mostrou verdadeiramente sábia, e aqui nós temos um outro ponto, que a palavra de Deus continua sendo mais sábia do que qualquer outra sabedoria humana. Que o homem pode ser mais sábio do que qualquer outro homem, pode ter um dom da sabedoria, pode ser o maior filósofo, pensador, cientista, mas a palavra de Deus continua soberana. E a Bíblia se mostra agora infinitamente mais sábia do que Salomão ao dizer que não deveria se casar com aquelas mulheres, porque elas corromperiam o seu coração. Quando ele foi ficando velho, ele foi se corrompendo, ele foi se pervertendo daquilo que Deus tinha dado, e foi dizendo: tem nada a ver, isso não tem problema. E a Bíblia então diz que ele, já sendo velho, as mulheres perverteram o seu coração, e ele passou a seguir a outros deuses. E o verso 4 diz: o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Entenda bem, ele ainda continuava em Jerusalém, ainda havia o templo de Salomão, ele ainda tinha um certo temor de Deus, mas não era todo para Deus. Ele agradava a Deus, mas queria ter paz e agradar as outras nações, agradar as outras esposas e viver com tudo. E começou então a idolatrar, a levantar altares, a construir templos para outros deuses, e o seu coração não era mais de todo fiel ao Senhor. Como é que isso acontece? Ao ponto de que Deus se irou de tal forma com Salomão, que disse isso: olha, eu fiz uma promessa para o teu pai Davi, eu disse que jamais faltaria um descendente dele no meu trono, se permanecesse na minha presença. E você tem sido mau, você tem pervertido o seu coração, seu reino vai ser tirado, o reino vai ser perdido. Não vai ser perdido de todos, por amor, não a você, por amor a Davi, seu pai. Não vou fazer nos seus dias, mas o seu legado, o seu filho vai perder o reino. O que era, de certa forma, muito pior do que o próprio Salomão, até porque ele já era velho. E você observa que, apesar disso, no versículo 14, Deus já levantou inimigos, e nos dias de Salomão, o pacificador, que tinha paz por todo lado, que queria paz, sossego, por isso adorava outros deuses, na verdade, tribulação o tempo todo. Deus levanta adversários, não só Haddad, como outros, como dentro de próprio dos seus servos, e ele começa a ter uma grande confusão, e o seu reino de paz começa a viver um reino de tribulação e de confusão. O que nós podemos aprender com essa vida de Salomão?
Primeira coisa que nós aprendemos, que o nosso Deus, Ele é Deus de misericórdia. Nosso Deus é Deus de amor e que Ele nos ama. Que todos nós aqui, a maioria de nós, tivemos a nossa experiência com Deus. Ouvimos do Espírito Santo, fomos tocados por Deus, tivemos experiências espirituais, sobrenaturais com Deus, recebemos de Deus milagres, convertemos dos nossos pecados, fomos na presença de Deus, ouvimos a voz de Deus, fomos tocados por Jesus, o Espírito Santo nos encheu, vivemos uma vida, especialmente no começo da nossa fé, cheio de alegria, cheio de paz, a nossa vida foi mudada, transformada, tivemos um tempo de grande fortalecimento espiritual. Lembramos que na nossa vida o Senhor fez uma grande obra, na maioria de nós, o Senhor, ao convertermos dos nossos pecados, nos nossos maus caminhos, ao nos entregarmos para Jesus, todos nós tivemos a nossa vida melhorada. Você é muito melhor agora do que era quando antes de converter a Jesus. Isso é um fato, você está muito melhor, você está mais gordo como eu. Pastor Gil não, pastor, o senhor continua magro desde quando converteu, tá? Que é um presente de Deus, né? Sua vida prosperou. Quando comecei aqui na igreja, há mais de 25 anos atrás, nós tínhamos lugares para estacionar a bicicleta. Hoje ninguém vem para a igreja, ninguém não. O irmão João vem, o irmão Wilton vem para a igreja de bicicleta, a maioria dos irmãos vem de moto, vem de carro, vem, não é? Hoje a gente precisa de um estacionamento muito maior, porque não comporta os carros dos irmãos. Sua vida prosperou, seus filhos estão na escola, seus netos estão na faculdade. Ontem encontrei uma pessoa que fez magistério, nem existe mais o curso, Lucimar, fez magistério aqui, dizendo, lembra do magistério? Depois que terminei o magistério, não tinha uma faculdade aqui em Pires do Rio. Hoje tem faculdade para todo lado, você faz faculdade EAD, com internet, com tudo. Sua vida melhorou, você come melhor, você vive melhor. Gasolina está cara, graças a Deus que você tem um carro, está pagando gasolina. Você lembra na sua infância, andava essa cidade toda a pé. Sua vida foi mudada. Mas à medida que o tempo vai passando, nós precisamos tomar alguns cuidados. Nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela não é só um passo, ela é uma caminhada, e nós devemos perseverar nessa caminhada por todos os dias da nossa vida e deixar um legado para os nossos filhos e os nossos netos de fidelidade e temor a Deus. E algumas coisas acontecem nesses caminhos que nós temos que vigiar. Uma delas, eu diria, baseado na vida de Salomão, que não está no texto, mas você pode ler no contexto. O capítulo 10 fala sobre isso. A primeira coisa que eu diria são as conquistas. Cuidado com todas as conquistas que você teve. Salomão construiu o templo, construiu palácios, construiu um trono. Você lê no capítulo 10, que era uma coisa que nenhum outro reino tinha visto. Era um trono grande, tinha os leões, os degraus, 7 degraus, os quais ele podia julgar, era a sua sala. Ele era bem grande, bem famoso, construiu grandes coisas em Jerusalém. À medida que vamos tendo sucesso na vida, crescimento na vida, é muito comum nos esquecermos de onde viemos e quem nos deu todas essas coisas, que isso vem da mão do Senhor. É muito comum a pessoa achar e dizer assim, opa, agora eu sou forte, opa, já conquistei tudo isso, olha o quanto eu sou, e não o eu sou me deu, eu é que sou o cara, e não o eu sou é quem me deu todas as coisas. Entende aí? Nos esquecemos das tristezas, porque agora vivemos em tempos de prosperidade. Nos esquecemos do temor a Deus, porque achamos que o dinheiro agora pode resolver os nossos problemas. Nos esquecemos de uma vida de comunhão e oração, porque agora você pode levar ao médico, e antigamente você tinha que orar, porque não tinha nem onde comprar remédio, e era Deus que te curava. O seu temor, a sua confiança estava em Deus, agora está na sua poupança, na força do seu trabalho, e achamos, não precisamos de Deus. As minhas mãos me deram o que eu tenho agora. É muito comum, quando temos grandes conquistas, nos afastarmos de Deus.
É muito comum as pessoas, ao terem grande sucesso na vida e realizarem grandes obras em nome de Deus, o coração deles irem se pervertendo diante de Deus. Como isso é comum. Me lembro de um grande pregador, Caio Fábio, muitos de vocês não conhecem. Ele cresceu e se tornou tão grande, fez tantas coisas no Brasil. E na época em que eu me converti, como aquele homem era cheio de sabedoria, e de repente o coração se perverte no alto da sua vida. Ele depois tem um livro chamado As Confissões dele, ele fala sobre isso, ele relata o quanto ele se sentia oprimido, o quanto ele achava que agora estava com muito sucesso, todo mundo queria ele em todo lugar, e aquilo de alguma forma fez com que o coração dele se arrebentasse. Temos que tomar cuidado, porque muitas vezes pensamos que aonde nós chegamos, Deus não vai nos mexer conosco. Se temos muito sucesso e começamos a fazer as coisas erradas e a gente não vê nada mudando, pensamos, não tem problema nenhum, porque ainda eu continuo com as minhas riquezas. O coração da pessoa vai se pervertendo, ele vai, ao invés de ir se convertendo, ele vai se pervertendo. Ele vai acabando, ele vai perdendo o temor, ele vai dizendo assim, bom, tudo bem, eu estou aqui, isso antigamente era pecado, mas agora não, isso, eu estou fazendo isso, não estou indo na igreja, não estou orando, não estou lendo a Bíblia, mas Deus não se importa com isso, porque minha vida está normal. É o coração se pervertendo. Isso não acontece da noite para o dia, acontece noite após noite e dia após dia. Isso é um cuidado que eu digo, porque a maioria de nós, e o pastor Luciano usou uma palavra muito interessante aqui, ao dizer, olha, você está acostumado com o ritual da igreja, nós vamos nos acostumando e tornando isso ritualístico, isso vai se tornando um costume nosso, e vamos perdendo o temor e a alegria, porque achamos que já conquistamos, já estamos bem na fé, já crescemos em tal ponto em que Deus não se importa, ou Deus não vai fazer nada, ou somos muito agraciados por Deus. Você está enganado. No livro de Apocalipse, ao Senhor falar à igreja, ele diz, você pensa que é rico? Ai de você, você é miserável, pobre, cego e nu. Achamos que estamos crescendo, na verdade, ao nos afastarmos de Deus, estamos diminuindo. Achamos que estamos subindo, na verdade estamos descendo. Achamos que estamos na verdade pervertendo. Achamos que estamos evoluindo, na verdade você está evoluindo. Achamos que estamos amadurecendo, na verdade estamos apodrecendo, não é? Entende isso? Uma fruta madura, Deus quer maturidade, mas tem gente que acha que amadureceu tanto que na verdade seus valores apodreceram. Segundo ponto que eu acho intrigante nessa história, e Deus falou claramente, Deus havia dito que o rei não deveria acumular riquezas, e Salomão fez isso porque o coração dele agora confiava na sua força e na sua riqueza. Segunda coisa, Salomão aqui, ele se casou com estrangeiros. O objetivo era esse que eu disse para os irmãos. Se você olhar no contexto antigo, ele fez a coisa mais sábia do mundo. Porque o que ele queria era paz, ele queria viver bem, ele tinha fronteiras, e você lê a história de Israel, existe guerra e existiu guerra contra os amonitas, os moabitas, contra os de Siquém, aí, os filhos de Amon, que são os amonitas, contra os egípcios, isso contra os sidônios, diz o texto sagrado. Isso houve guerra desde que mundo é mundo, desde que o povo de Israel foi para lá, sempre houve guerra. E se você olhar na geografia, eram todos países fronteiriços a Israel. Alguns fazem fronteira, como o Egito até hoje faz fronteira com Israel. A ideia de Salomão é muito sábia, eu vou ter paz. Não, eu preciso viver bem no meio em que vivo. E ele então foi enchendo a sua vida com pactos e aceitando a cultura dos outros para dentro de si, para dentro do seu reino, com o objetivo de ter paz. Quando eu vejo
pessoas como pastor Ricardo Gondim, que é um pastor da Assembleia de Deus, que coisa linda, quando eu ouvi pregar várias vezes. Pastor Ed René Kivitz, que foi um pastor, era da Igreja Batista, agora a Convenção Batista diz que não quer ele mais lá. Mas no princípio da fé, meu Deus, como eu li os livros dele, tem livros dele até hoje. Homem de Deus, homem com uma mensagem evangelística muito forte. E agora dizendo, eu preciso atualizar a Bíblia. Ricardo Gondim diz, não, agora nós evoluímos, somos uma igreja inclusiva. Eu vi um vídeo dele dizendo, não, eu não saí da fé, quem é que manda, quem é que diz o que é uma fé verdadeira? São esses que acham que não tem que interpretar a Bíblia à luz da cultura de hoje? Como é que uma pessoa que viveu e teve experiências espirituais com Deus, depois de 40 anos, 30 anos, 40 anos no Evangelho, agora inventa uma loucura dessas? Como é que uma pessoa como Kleber Lucas, que cantamos tanto, rodamos tanto no almoço com Deus, Kleber Lucas, ele cantou aqui nesse altar, quando era ainda do grupo Koinonia em Goiânia. Kleber Lucas, o apóstolo, conta a história de encontrar com ele no Farol em Goiânia, ele vendendo fita cassete. Quem aqui sabe o que é uma fita cassete? Levanta a mão. Você tem mais de 40 também. Você não tem mais de 40, mas você sabe o que é, né? Você é nova, mas a cabeça é velha, né, pastor? Sua mãe te mostrou, não é? Fita cassete, não é? Um dia um adolescente me perguntou, bispo, você não gravou seu casamento? Não, eu queria assistir o vídeo do seu casamento. Falei, tem, mas eu preciso de um videocassete. Ele, o que é videocassete? Aí eu peguei, me senti tão velho e transformei em DVD, pastor. Agora, quem aqui tem DVD em casa para assistir? Ninguém mais tem DVD. Vou ter que botar num pendrive e jogar na nuvem. Vou ter que jogar no YouTube, né, para não perder. Mas à medida que os anos vão passando, a pessoa, e o que acontece com eles, o mesmo que aconteceu com Salomão, ele vai dizendo assim, eu quero viver em paz com o mundo que está à minha volta. Você sabe o que todos eles estão dizendo? Estão dizendo assim, olha, eu não quero ter briga com o movimento LGBTQIA+, nem contra a imprensa, nem contra... Eu quero viver em paz com essas pessoas. E o que ele faz? Ele parte para adorar os deuses deles. Ele parte a edificar altares. Ele passa a concordar com aquelas doutrinas para viver em paz, para dizer assim, eu estou ambientado na sociedade. Ninguém vai falar mal dele. Kleber Lucas gravou um outro vídeo agora numa praia dizendo, olha a minha preocupação com aqueles que estão falando mal de mim, não estou nem um pouco preocupado, olha o tanto, aí mostrando assim a praia. Ele não está preocupado com os irmãos falando dele, ele está preocupado se a Rede Globo vai falar mal dele, se o amigo dele lá, se o Haddad vai falar mal dele, se os colegas vão falar mal dele, se o Caetano Veloso, com o qual ele deu entrevista, vai falar mal dele. Ele está preocupado com a opinião do mundo, não com a opinião do povo de Deus, e muito menos com a palavra de Deus, ao qual ele diz que, em outras palavras, que Deus é mais ou menos racista. Como é que uma pessoa que viveu e que cantou, por que isso aconteceu agora? Porque à medida que o tempo passa, o coração vai se pervertendo na fé, se não tomar cuidado. É curioso que o Kleber Lucas colecionou casamentos, né? Tem esse outro ponto também, enfim. Mas a ideia dele de viver em paz, não, nós vivemos no mundo moderno, vivemos no mundo atual. Homens de Deus, os quais eu vi na minha infância, e agora o coração, que eram homens sábios, pregadores do Evangelho, se perverteram o coração, e o coração agora já não é mais tão reto diante do Senhor, e o objetivo é agradar, é viver em tranquilidade, é ser aceito, é não ter guerra. Mas que estupidez, que falta de sabedoria!
Quando nós queremos nos ambientar com o mundo, olha, eu digo para vocês, e é claro, a Bíblia diz que nós devemos viver neste mundo, isso é fato. Devemos viver em paz, diz a Bíblia, se depender de vós, tenha paz com todos. Mas existe um ponto que é fundamental, querida. Alguém disse uma vez que a igreja é como uma canoa, não importa a quantidade de água que está em sua volta. Não importa, se tiver um monte de água, se você está na canoa, está seguro. O que importa é a quantidade de água que está dentro da canoa. Se você começa a jogar água dentro da canoa, a canoa afunda. Em outras palavras, você deve viver uma vida em paz neste mundo. Mas se você começar a aceitar e fazer pactos, achando que vai viver em paz neste mundo, este mundo te afunda. Você perde a vida. Você se perde no reino de Deus, especialmente aqueles que têm maturidade na fé. E eu digo mais uma vez, lembra, uma fruta madura é maravilhosa, mas entre uma fruta madura e uma fruta podre é uma questão de tempo. Tem que tomar cuidado. Se não cuidar de uma fruta madura, ela apodrece muito mais rápido. Você que se diz, eu sou crente maduro, já estou na igreja, você é que deve tomar ainda mais cuidado, porque aquelas mosquinhas estão em volta, estão zumbindo em volta, para te apodrecer, perverter dos princípios da verdade das Sagradas Escrituras, para ser legal com todo mundo, para pertencer ao grupo da elite que todo mundo fala, que todo mundo agrada. E assim aconteceu com Salomão, ao ponto de edificar altares para Astarote, para Moloque, que queimava os filhos, Quemos, falsos deuses. E o reino de Salomão se perde, e ele se perde no reino. E o mais triste, o legado de Salomão é perdido. Não foi o reino de Salomão, o reino foi de Davi. Você entendeu? Que quem deixou legado foi Davi, não foi Salomão. Não foi ele que deixou o reino para o filho. Deus está dizendo, olha, é por amor a seu pai Davi. Não deixou, não ficou nada, nada, nada. A canção que Kleber Lucas falou, Alvo Mais Que a Neve, é um clássico da harpa cristã. Se Kleber Lucas continuar nesse caminho, as músicas do Kleber Lucas vão passar. E Alvo Mais Que a Neve vai continuar ainda, se Jesus não voltar, 50, 100, 200, 300 anos. Vão continuar cantando. E na hora que aparecer Kleber Lucas, como é o meu caso, não é, pastor Gil? Hoje a gente não tem coragem de tocar o Kleber Lucas no Almoço com Deus. Apesar de todas as músicas bonitas, porque o coração se perverteu. Você viu a história desse ano, né? Da Flor de Lis, que coisa, que obra linda que tinha feito. Eu conheci no começo e de repente o coração se perverteu. Essa semana vi um jornalista que escreveu o livro dela e fiz uma estupidez. Não faça isso, não assista, viu? É com um jornalista chamado Ulisses. E ele escreveu um livro sobre a Flor de Lis. Eu assisti um pedaço da entrevista e isso me fez muito mal. Ele disse cada coisa que ele descobriu. E não tem por que dizer que não é verdade. Horríveis. Como é que uma pessoa que conhece o Evangelho, recebe de Deus, se perverte tanto? Chega ao topo, se acha orgulhoso, acha que não tem problema. Como não tem problema? E esse é um último ponto que eu quero deixar para os irmãos. Que Deus tem um tempo para a pessoa se converter e se arrepender e mudar de vida. Lembrar de onde caiu, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras, porque senão eu venho e movo de você o candelabro, diz lá no livro de Apocalipse. Não é que Deus não se importa com o que você está fazendo. Não é que Deus olha para você e diz assim, eu não vou considerar esse pecado. Não, Deus está dizendo, se converta, se arrependa, volta, muda os seus caminhos, volta às primeiras obras, converta do caminho errado. Isso sempre é lembrado. Palavras são ditas, profecias são faladas. Deus avisa, reavisa, avisa de novo. Mas se não dá ouvido, chega uma hora que a palavra de Deus ela se cumpre, chega o juízo de Deus e aí não tem jeito, meu irmão.
Quando o juízo de Deus vem, não importa o quanto ele já fez, não importa se é Salomão o homem mais sábio que existiu. Deus não fez as coisas nos dias de Salomão, não foi por causa de Salomão, foi por causa de Davi, foi por misericórdia a Davi. Ele disse bem claro: não importa se você construiu uma igreja e pagou tudo por ela, não importa quantos milagres Deus já operou na sua vida, se você perverter o seu coração, se afastar de Deus, ir após outros deuses, um dia o juízo de Deus vem sobre a sua vida. Não importa o quanto tempo que você é crente, se você não guardar a aliança que fez, se não andar no temor do Senhor, Deus não tem compromisso com nada a não ser com a sua própria santidade, a sua própria palavra. Não se importa com isso, não se importa com fama. Chega uma hora que a mão de Deus pesa, e eu clamo a Deus por misericórdia por esses homens que estão se perdendo no reino. Pior do que perder o reino, como Salomão perdeu, é se perder no reino de Deus. Clamo que Deus tenha misericórdia da vida deles. Clamo a Deus para que eles de alguma forma acordem dos caminhos errados. Mas o mais importante, eu olho para a minha vida e clamo a Deus: Senhor, que eu não caia, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu amado, olha o quanto você tem andado diante do Senhor e persevere nos caminhos corretos de Deus. Agradeça a Deus pelas suas conquistas. Entregar dízimo é uma das coisas boas, é essa, não é? É você saber que tudo que você tem foi Deus que te deu. É você não esquecer que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riqueza, como diz em Deuteronômio capítulo 6. Não se esqueça disso. Segunda coisa, vive no mundo, mas não de conformidade com esse mundo. Não ame o mundo nem as coisas que no mundo há. Ande fiel a Deus, no temor de Deus. Se depender de você, tenha paz com todos. Ninguém está aqui para poder brigar, porque o camarada é homossexual, vou bater nele, vou brigar com ele. Jamais. Nós vamos demonstrar o verdadeiro amor de Cristo. Se depender de mim, oro por ele. A gente recebe isso desde que o mundo é mundo. Ora pelas pessoas, abraça essas pessoas, seja o que for. Pode ser homossexual, pode ser político, até político a gente ora aqui. Você já viu isso, gente? A gente ora. A gente ora por político, ora por dependentes químicos, drogado, maconheiro, ladrão, prostituta, ora flamenguista, todo tipo de gente a gente ora aqui, a gente não tem problema. Está aí, ó. Tem até a pastora flamenguista aqui, ó. Está aí, ó. É aceito por Jesus. Mas vigia a sua vida. A gente, depender de nós, temos paz, mas a gente não vai viver para agradar esse mundo. A gente está vivendo para a glória de Deus. É mais importante obedecer a Deus do que qualquer outro homem. Às vezes chega a ponto que a gente é meio contra a cultura, sabe? Tem uma hora que tem uma hora que as pessoas, o mundo não nos aceita. Tem uma hora que eles dizem: não quero vocês. E aí compensa muito mais ser fiel ao reino de Deus. Aí deixa que o mundo, Deus vai tomar conta. E que a nossa vida continue fiel. Então diga para quem está do seu lado: guarde a aliança com Deus, meu irmão. Vamos ficar de pé, põe a mão no seu coração. Pense sobre isso. Cada um tem uma vida para pensar. Cada um aqui tem uma caminhada, um caminho que está percorrendo. Eu peço que você agora, com a mão no seu coração, pense um pouco sobre isso e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Peça perdão a Ele se você tem se sentido assim, a palavra hoje te mexeu com você, para que você volte aos caminhos de Deus, que você tem caminhos que precisam ser consertados. A palavra tocou no seu coração. Fale para Deus que você quer ser fiel até o último dia e que você quer ir para o reino dele e jamais se desviar. Fale para Ele que você o ama de todo o seu coração e não só uma parte.
Ore a Deus agora nesse instante, você e Deus, porque é você e Deus que conhece a sua vida. Quero voltar. Enquanto o conjunto está cantando, vai orando, vai apresentando a sua vida. Pense, você está amadurecendo ou está apodrecendo? Como estão os seus valores? Quanto você é amigo de Deus? Quero rever Deus com Precisamos de Ti, Senhor, mais do Senhor. valores. Precisamos voltar à Tua presença, Senhor, mais e mais da Tua presença. Temor do Senhor, meu Deus. Labala cheira de cantar labala. Olha a minha vida, Senhor, quero viver para o Teu louvor e para a Tua glória. Pregar a Tua palavra, viver o Teu evangelho, meu Deus, anunciar a salvação e todo o conselho do Senhor. Não me deixes cair na tentação, Senhor, livra-me do mal, livra-me do mal, livra-me do mal. Oh Senhor, meu Senhor, quero andar nos Teus caminhos até o último dia da minha vida, Senhor, e viver a Tua verdade para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Oh Jesus, queremos estar junto de Ti, Senhor, junto de Ti, Senhor. Espírito Santo, toca nos corações, desperta, move, Espírito de Deus. É o Senhor quem faz. Tocando, Senhor, abra os nossos olhos, quebranta os nossos corações para nos voltarmos a Ti. Queremos estar na Tua presença, voltarmos a Ti de todo o nosso coração, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Senhor é quem nos perdoa de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. Oh Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós e só na Tua presença temos paz. Oh meu Jesus querido,